Saúdo os irmãos com a Shalom de Yahshua o Mashiach, o nosso Salvador. Hoje estarei trazendo um assunto sobremodo importante que fala sobre a visão da Igreja da Filadélfia em nossos dias. E esse assunto é uma síntese das principais verdades restauradas da Igreja fiel, a Igreja com a visão da era da Filadélfia. Então, essas várias verdades aqui salientadas, de acordo com a revelação que nós temos recebido nos últimos anos, ela também poderia ser a nossa declaração de fé, né? De todos nós que temos recebido a revelação do verdadeiro nome do Pai e do Filho, e que temos nos comprometido em sermos fiéis a todas estas revelações que têm vindo até nós. Então, para início de conversa, vamos ler Apocalipse 1, do 10 ao 11. Eu fui arrebatado no Espírito no dia de Ial, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, ou 7 congregações, né? A Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, 7 congregações em 7 localidades diferentes na Ásia. Algumas versões falam de igreja, então há 7 igrejas que se encontram em várias localidades na Ásia. São 7 localidades, 7 igrejas recebendo o nome dessas localidades. Em Apocalipse 3, do 7 ao 13, temos uma outra passagem que aqui fala diretamente com os da Filadélfia, uma igreja que estava situada numa cidade chamada Filadélfia, mas que esta visão desta igreja e o que é falado para esta igreja se estende até os nossos dias de hoje. Nós que temos recebido a revelação dos verdadeiros nomes do Pai, do Filho e tantas outras revelações que nós vamos citar aqui, esta carta ela é destinada a esta igreja e fala realmente dos Yaldins que não negaram o nome do Criador e do seu Filho, Yahshua Mashiach. Então, fala dessas pessoas que não negaram o seu nome. Então, nós identificamos essa carta como sendo para nós também, porque por séculos e séculos, o nome do Pai e do Filho nos foi escondido. Então, nós agora, nesses últimos dias, recebemos essa benevolência do Eterno, de acordo com a sua vontade, chegamos a esta revelação. Então, a carta a qual me refiro está em Apocalipse 3, do 7 ao 13, a carta destinada à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, ou puro, né? O que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem Yaldim, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham prestar reverência ante teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, alguma outra versão diz perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Pai, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Pai, e o nome da cidade do meu Pai, a nova Yahushalã, que desce do céu, do meu Pai, e também o meu novo nome.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruá diz às igrejas ou às congregações. Irmãos, aqui então vamos às principais verdades que nos foram reveladas e que tinham sido escondidas de nós, porque nós recebemos uma escritura toda fermentada. Hoje é comum nós pegarmos, já com a revelação que nós temos, pegar a Bíblia e começar a ler e encontrar um erro aqui, outro erro ali, outro erro ali. Por quê? Porque ela foi toda fermentada, ela foi adulterada. Então, é uma massa que foi levedada pelo fermento da mentira, né? Então, assim, nós, pela graça, pela benevolência do Eterno, temos recebido revelação nesse sentido, para podermos ver essas imperfeições do que deveria ser as Sagradas Escrituras, foram alvo de alterações, de acréscimos, de mentiras, de falsas heresias. As primeiras e grandes revelações foram os verdadeiros nomes do Criador e do seu primogênito Filho, nosso Salvador. Então, o nosso Salvador é o fundamento, é a base do edifício que está sendo construído, que somos nós, que é a sua igreja. Então, o Criador se revela no princípio com o nome de YHWH, no hebraico antigo, que transliterado vem a ser Yau. Vem a ser Yau. Então, essa fonética, Yau, ela tem a ver com YHWH. O som permaneceu o mesmo. O que mudaram foram as letras, mas o som permanece o mesmo. Então, houve uma transliteração, não houve uma tradução, certo? Já o nome do seu primogênito Filho, nosso Salvador, recebe o nome dado pelo Pai e transmitido pelo anjo Gabriel a Miriam. O nome é Yahushua, Yahushua, que significa Yau salva. Então isso é a base, é o começo, é a base de toda a revelação que vem a seguir. Porque aqui está o fundamento, Yahushua Mashiach, o fundamento do edifício está sendo construído, e o nome do Pai também. Antes se falava, porque Deus, e Deus não é nem nome. Então, uma baita de uma mentira que foram passando para nós. Então, inclusive na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas esse nome não nos era revelado. Agora foi revelado. Então a base de toda a revelação dos últimos dias está em cima do nome do Pai e do Filho. Certo, irmãos? Então aqui nós vamos depois indicar um site onde os irmãos poderão ver com mais profundidade, e aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, estudarem com mais profundidade os vários estudos que foram feitos com relação à descoberta da grafia, da fonética dos verdadeiros nomes do Pai e também do Filho. Uma das grandes mentiras introduzidas pelo clero católico nas declaração de fé dos católicos no quarto século foi a doutrina da Santíssima Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas formando um só Deus. Para eles, né? Deus. E haviam também aqueles que criam que haviam o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Três deuses, colocando a igreja debaixo de idolatria.
Esse assunto ele é claramente desenvolvido e trazido com clareza e com bastante revelação e lucidez pelo irmão Romilson Ferreira. Então aconselho os irmãos a estarem aí vendo esses vídeos, que depois nós vamos indicar o local certo onde deve ser procurado, onde já estão organizados esses vídeos para que haja um crescimento no conhecimento da verdade restaurada de uma forma gradual, né, e que possa trazer, então, edificação na vida de muitos. Sendo que a verdade nas Escrituras não fermentada nos é apresentado o Criador e Pai Todo-Poderoso, único, e o seu primogênito Filho, que é a sua primícia, a sua primeira criatura, né? O Espírito Santo, o Ruach Kadosh, é o Ruach do Pai, isto é, o seu próprio Espírito. Não é uma terceira pessoa, como eles afirmam, como esta Bíblia adulterada afirma, e como os católicos afirmam, e como todos os evangélicos afirmam. Não é três deuses, nem três pessoas e um só Deus. O que existe é o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, que eles dizem que é uma terceira pessoa, na verdade é o Espírito do Pai, é o Ruach do Pai. Certo, irmãos? Então, assim, para você que está revendo aí as principais verdades, esta é uma grande verdade que foi restaurada. Então, nós cremos sim que há o Pai Todo-Poderoso, o único Criador dos céus e da terra, de tudo que nele se contém, e o seu Filho, a sua primeira criação, seu primogênito, Yahusha, ou Machia, que na época, que antes não era nem conhecido como Yahusha e ou Machia. Ele veio a ser conhecido como Yahusha depois que ele veio a este mundo. Se chamaria Yahusha. O Pai deu o nome ao Filho. Em Deuteronômios 6, versículo 4 diz: Ouve, ó Israel, Yahweh o nosso Altíssimo é o único Criador. No 5, amarás, pois, Yahweh teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então essa parte aí dos nomes e a questão da trindade, a trindade foi um acréscimo, irmãos, foi algo que foi trazido para acabar mesmo com a igreja, né? E a substituição dos nomes por nomes falsos também introduziu idolatria dentro da igreja e acabou de vez com o fundamento. Então a igreja sofreu um grande golpe naquele momento. Poucas pessoas observaram a verdade, permaneceram na verdade e continuaram chamando o Salvador de Yahusha. As demais igrejas, ou a Igreja Católica, sofreu os danos à medida que a idolatria entrava para dentro da igreja. Outra grande revelação nos últimos dias, que é decisiva para a restauração das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é a palavra de Yahweh, como afirmavam por séculos. A Bíblia, que é um legado dos católicos e foi manipulada em sua composição conforme os interesses do clero católico, sofreu acréscimos e se introduziu nela textos que promovem heresias e contradições. Podemos dizer que a Bíblia que chegou a nossas mãos contém a palavra de Yahweh e não que seja a palavra de Yahweh. Em outras palavras, podemos afirmar que as Escrituras Sagradas foram fermentadas. Então nós temos aqui um texto lá de Lucas, em que Yahusha já prevê essa situação. Em Lucas 13, do 20 ao 21. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Yahweh? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Yahusha, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado
Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Nesse mesmo contexto foi descoberto que o evangelho dito de João, que na verdade não é de João, mas é o quarto evangelho, é herético e cheio de contradições. Quem, em sã consciência, imaginaria no passado, há poucos anos, que o evangelho, o quarto evangelho, o evangelho de João, era de tal modo contradizente, herético, como por fim se apresentou. Basta fazer um estudo detalhado deste evangelho e você vai perceber quantas heresias estão ali camufladas, de modo que o leitor desatento acaba crendo de modo errado, né? Crendo em heresias. A quarta grande verdade: foi-nos revelado nesses últimos dias a necessidade de voltar a invocar os nomes de Yahweh, nosso Pai, como também o nome do seu Filho, Yahshua, nosso Salvador. Prática essa que praticamente não acontecia mais no meio da igreja. Até porque não conheciam os verdadeiros nomes para invocá-los. Então, essa prática ficou no passado, séculos aqui sem invocar os verdadeiros nomes. Em Gênesis 4, 26, novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz um outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Yahweh me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome de Yahweh. Então, ali ficou um tempão sem ser invocado o nome de Yahweh, até Enos, né? Então, Enos ali começou a invocar o nome de Yahweh. Uma das orientações que nós recebemos nesses últimos dias, nessa última hora, é que saiamos da Babilônia, do sistema babilônico, isto é, não podemos continuar a pertencer a nenhuma denominação religiosa. Nós que temos recebido essas revelações, de modo nenhum podemos continuar no meio das seitas, das heresias, no meio do sistema babilônico, da Laodiceia, que todas as igrejas evangélicas, né? Não podemos continuar ali. Porque Yahweh nos tem chamado a sair da Babilônia, do sistema babilônico, que envolve todas as religiões desse mundo, mas o sistema do mundo como um todo. Então, nesta última hora é que saiamos, né? O chamado de Yahweh para nós é que, a ordem de Yahweh para nós é que saiamos da Babilônia, do sistema babilônico, isto é, não podemos continuar a pertencer a nenhuma denominação religiosa, que são o quê? São seitas, facções, partidos, são divisões, para não nos tornar cúmplices das suas obras. Então, em Apocalipse 18, do 2 ao 4, está bem claro esta palavra. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então,
Agora, no período da grande tribulação, vai vir juízo, pragas e tudo que está descrito em Apocalipse, foi determinado para este período, vai acontecer. E já estamos contemplando de longe como as coisas estão se formando, como as coisas estão sendo encaminhadas. Mas a promessa de Yahweh é que nós, obedecendo ao seu chamamento, não vamos fazer parte desses que receberão este juízo, porque diz aqui, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, não nos atinjam, na verdade. Na restauração que Yahweh e Yahushua estão promovendo na igreja fiel, nesses últimos dias, recebemos a orientação de observarmos as 4 ordenanças e pô-las em prática. São como se fossem 4 pilares que dão sustentação para que nós permaneçamos firmes e inabaláveis nesses últimos dias. E ela, na verdade, ela sempre esteve ali, sempre esteve nas Escrituras. Não é nada algo novo, mas foi dado uma ênfase, uma necessidade, uma obrigatoriedade daquele que crê de observar isso, porque se não observar, estará sujeito a tropeçar, a enfraquecer. Então são elas. São 4. Primeiro, lá na denominação onde você pertence ou pertenceu, você foi imergido no nome, quem sabe do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas, aí também já errado. Ou então foi imergido no nome de Jesus, também errado, porque ser imergido num nome que significa isto é porco, não está de acordo com as Escrituras. Longe de nós tal coisa. Então, quando nós temos a revelação dos verdadeiros nomes do Pai e do Filho, Yahweh e Yahushua, nós temos que partir para a imersão verdadeira. A imersão. Então, o primeiro é ser imergido em seu verdadeiro nome, Yahushua, e declarar que ele é o seu único e suficiente Salvador. Tem que confessar com a boca que Yahushua é teu único e suficiente Salvador. Yahushua, né? Agora você então estará sendo imergido no verdadeiro nome do Salvador. Essa imersão se feita com fé, com arrependimento, com fé no verdadeiro nome, sendo proclamado e declarado pelo que está sendo imergido como seu Yahushua, como sendo seu único e suficiente Salvador. Então ali é uma declaração de fé, é um compromisso, é uma aliança que está sendo feita ali. A pessoa, então, imergida, ela morre para a velha natureza dela e nasce de novo a partir de Yahweh. O partir do pão. O partir do pão que nos foi recomendado, ordenado por Yahushua, o Mashiach. Partir do pão com os irmãos em memória do que Yahushua, o Mashiach, realizou por nós sobre o madeiro, em intensa comunhão com ele e com os demais irmãos, renovando em cada oportunidade a nossa forte aliança com o nosso Salvador. Esta aliança ela é eterna. Ela não desvanece. Nós usamos renovar a aliança num sentido de tornar fresco em nossa memória, porque é um memorial. Então, tornamos fresca essa memória de partir do pão. Yahushua diz, fazei isto em memória de mim. É para nós fazermos, partir o pão, com sinceridade, em verdade, em comunhão íntima, com Yahweh, Yahushua e os nossos irmãos. Constantemente, não uma vez só, constantemente, nós devemos introduzir a prática do jejum como forma de mortificar a carne e consagrar um tempo exclusivo de oração e palavra. Então, o jejum ali, trazendo uma mortificação à nossa carne. Vamos ter, então,
mais tempo para ouvir o que o Eterno tem para nos dizer. Nós vamos ter um tempo mais exclusivo de oração, de meditação, né? Estou explicando aqui como essa prática se dá. E o quarto pilar, vamos dizer assim, é a oração. Nós oramos, mas eu já ouvi muitas pessoas dizerem: eu oro, mas aí daqui a pouco eu não sei mais o que orar, porque eu fico repetindo as mesmas coisas, porque parece que a oração que ele está fazendo constantemente, diariamente, não está se renovando, não está sendo uma oração criativa, não está sendo uma oração viva, com revelação. Por quê? Porque falta a palavra. Então, aqui no quarto pilar, é oração e palavra, como prática diária. Então, a leitura da palavra, a meditação da palavra, orar a palavra é importante para a nossa edificação e para a nossa permanência firmes em Yahshua Mashiach. A sétima grande revelação, irmãos, é a revelação de que nos orienta a ter em mente que só existe uma congregação em cada localidade. Eu moro aqui numa cidade de Santa Catarina. Aqui nesta cidade existe sem números de denominações diferentes. E será que isso é realmente escriturístico? Esta é a vontade de Yahshua para nós? Para a sua igreja? Não. Então aqui, nós recebemos essa revelação de que existe só uma congregação em cada localidade. Conforme então as escrituras puras, né, sem o fermento, nos orientam. As igrejas levam os nomes das respectivas localidades. As denominações não passam de facções, partidos, divisões, seitas, e não estão de acordo com o princípio da unidade do corpo estabelecido pelo Mashiach. Então, aí são partidarismos, né? São algo que foi introduzido na fé e que traz prejuízos, que está contra a vontade do Mashiach, que não representa, que não reflete a verdade. Apocalipse 1:11. Escreve num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Oitava grande verdade. Temos em 2 arrebatamentos. 2 arrebatamentos, irmãos. O primeiro e o segundo. E entre esses 2, a grande tribulação. Hoje as pessoas creem que o arrebatamento vai acontecer. As pessoas aí por aí nas denominações, na Laodiceia, no sistema religioso, creem que nem creem que vai haver arrebatamento. Outras, a maioria crê que vai haver um arrebatamento antes da grande tribulação. Outros creem no final da grande tribulação. Tem até aqueles que creem que no meio da grande tribulação. Nós cremos em 2 arrebatamentos. Um antes da grande tribulação e outro no final da grande tribulação. Vamos falar sobre isso. Então, em Apocalipse 3:10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança? A versão bíblica, a palavra muda ali. Paciência, outra perseverança, mas tem tudo a ver. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Então, como é que Yahshua vão fazer isso? Vão nos guardar desta tribulação aqui na terra, nos arrebatando. Nós seremos guardados, nós seremos livres da grande tribulação. Vou ler de novo. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Em Mateus 24:27, nós temos aqui o segundo arrebatamento, que é diferente do primeiro. O primeiro tem a ver com os vencedores, o primeiro tem a ver com as primícias. Vou explicar depois melhor isso. O segundo é depois da grande tribulação. E aqui descreve
em Mateus 24, 27, porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O primeiro se dará antes da grande tribulação e o segundo no final da grande tribulação, conforme nos revelam as Escrituras com relação às colheitas da cevada e depois do trigo. O irmão Romilson, em seus vídeos, tem trazido essa mensagem com muita clareza e revelação sobre essas colheitas, que vale a pena e cada um de nós deve volta e meia voltar lá e rever esse lindo ensino sobre a colheita que tem a ver com o nosso arrebatamento aqui na Terra. 9. Outra grande revelação é que Yahweh é o único que deve ser adorado por ser o único Criador, soberano e todo-poderoso. Então, em Isaías 45, do 5 ao 6, nós lemos lá: Eu sou Yahweh, e não há outro, fora de mim não há Altíssimo. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. No 6, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há outro, eu sou Yahweh e não há outro. No 18, versículo 18, porque assim diz Yahweh que criou os céus, Yahweh que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou Yahweh e não há outro. Então, a questão de adoração. Então, a Yahweh pertence todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Toda a honra, não uma parte. Toda a glória, não uma parte. Todo o louvor. Então, assim, com relação ao Filho, nós devemos reverenciá-lo, nós devemos honrá-lo, e ele pode ser louvado, mas não pode ser adorado, porque ele também é criatura. Então essa é uma grande revelação que nós também tivemos aqui no final, porque na denominação se cantava inclusive cânticos de adoração a Jesus Cristo, né? Então assim, totalmente deturpada da verdade. Hoje para mim até é difícil citar esses nomes e estar trazendo esses absurdos que nos chegaram, que vieram ao nosso conhecimento desde lá da infância e agora, nos últimos tempos, pela benevolência do Eterno, nós fomos chamados e então recebemos toda essa revelação. Você que está me escutando, se ainda não passou por isso, não saiu da Babilônia, não largou as denominações para vir correndo para Yahweh Yahusha, o faça depressa, porque nós temos muito pouco tempo. Muito bem. A 10ª grande revelação, a revelação de que os primeiros a serem arrebatados serão os vencedores de cada era, período, né? Mas mais as primícias da velha aliança, ao todo 144 mil vencedores que constituem a noiva do Cordeiro. Logo depois do arrebatamento dos 144 mil, se dará início à grande tribulação com a manifestação do anti-Machia, que durará 7 anos. No final da grande tribulação se dará o segundo arrebatamento, com o encontro dos remidos com Yahusha, o Machia, nas nuvens. Então assim, temos agora a 11ª, que vem também através dos ensinamentos do irmão Romilson. De acordo com as Escrituras e as últimas revelações, temos fortes motivos para crermos que o anti-Machia seja o Emmanuel Macron, atual presidente da França. E o falso profeta seja o Papa Francisco. E cada vez está se demonstrando mais que ele é o falso profeta realmente. Está liderando aí conglomerado de religiões e um ecumenismo que certamente estará por trás dessa falsa paz, ele sendo o falso profeta e o Macron sendo o anti-Machia. E tudo tem confirmado até agora que isso é verdade. A 12ª grande revelação, irmãos, que vem também através das mensagens que
chegaram até nós os ensinamentos do irmão Romilson Ferreira. Chegamos ao conhecimento que o arrebatamento da igreja fiel se dará. Aqui vou citar agora aquilo que nós temos crido que é um absurdo para as pessoas aí fora, nas denominações. Mas chegamos à conclusão que se dará à meia-noite. O horário é meia-noite. No dia do Cordeiro, no mês de Abib, com fortes indícios de acontecer na Páscoa de 2025. Entretanto, não está descartada a possibilidade de ser também em 2026. Certo, irmãos? Então, isso aqui tem sido ensinado. À meia-noite, no dia do Cordeiro, que é na Páscoa, aí, no mês de Abib, outros chamam de Nissan, com fortes indícios de acontecer na Páscoa de 2025. A base dos estudos trazidos com muita propriedade pelo irmão Romilson está lastreada nas Escrituras Sagradas conforme as profecias de Daniel. As 70 semanas, as 2.300 tardes e manhãs, as 2 colheitas da cevada e do trigo, como também sinais nos céus e na terra. O conhecimento de que o tempo acabou e que estamos nos últimos dias. Ao olharmos para Israel, que é o relógio dial, percebemos que o mesmo se encontra diante de uma guerra pré-configurada como sendo Gog e Magog. Tudo isso, irmãos, está sendo trazido para nós e nós cremos e nós podemos ligar aí os meios de comunicação e perceber que isso está realmente se encaminhando para confirmar estas verdades. Não temos revelação de um outro dia que seja escriturístico para o arrebatamento. Então o arrebatamento, ele se encaixa perfeitamente aí na Páscoa de 2025, à meia-noite da sexta para o sábado. No caso, os horários variam de acordo com o horário de Israel, mas é a meia-noite lá de Israel, certo? E o dia do Cordeiro, o mês de Abib, muito estreita com as Escrituras. Isso está provado através dos ensinamentos do irmão Romilson. Basta acionar os vídeos e perceber como a revelação tem sido trazida por Yahweh até nós, usando seu servo. Eu sei que essas verdades vindas assim, todas de uma vez só, pode impactar alguns, pode trazer, podem estar, quem sabe, meditando sobre isso de maneira chocante até, pela grandiosidade das revelações, pela sua importância, pelo seu conteúdo, né? Sabendo que pouco tempo nos resta e que nós temos que estar preparados para o que vai vir agora em 2025. Todavia, pode também, não estar de todo descartado, acontecer na Páscoa de 2026. Mas vamos estar preparados para qualquer eventualidade, irmãos. Vamos estar em íntima comunhão com o nosso Salvador, com o nosso Pai Celeste e com os irmãos. Um abraço a todos, eu amo vocês, um abraço fraternal, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.